Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Maria Augusta e sou orientanda da professora Leda Cristina Correia da Silva. E vou apresentar o plano de atividades que será desenvolvido durante os anos de 2020 e 2021, que é reunir e transformar, levantamento, catalogação e inventário das fontes documentais do Liceu Industrial de Pernambuco, entre 1937 e 1942. Bom, a presente proposta pretende realizar um levantamento de fontes documentais que ajudem a compreender a história da educação técnica e tecnológica de Pernambuco, com ênfase no IFPE. Toma por recorte temporal os anos de 1937 a 1942, período da transformação da Escola de Aprendizes Artífices em liceus industriais. Para tanto, este plano de atividades tem nas fontes impressas e no acervo de Centro de História, Memória e Documentação do IFPE, CHMD, seu objeto de investigação e catalogação. Para isso, ocorreu no ano de 2019 a criação deste espaço memorial em Centro de História, Memória e Documentação do IFPE. O plano de atividades, ora apresentado, dá continuidade, portanto, à pesquisa iniciada em 2019, sob o título Reunir e Transformar, Levantamento e Catalogação de Fontes sobre a História do Instituto Federal de Pernambuco ao longo da primeira metade do século XX, o qual foi baseado no levantamento das fontes documentais presentes no espaço do CHMD, assim como sua higienização e catalogação para posterior início de pesquisa nos materiais. Como destacado, o recorte temporal para a investigação corresponde ao momento conturbado da história política brasileira. Na década de 1930, a ruptura política introduziu novos atores políticos e culturas. A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública em 1930 seguiu-se uma reestruturação do sistema educacional brasileiro, orientando mudanças para o ensino profissional. O levantamento de novas fontes e a elaboração de instrumentos de pesquisa das fontes do acervo contribuem, nesse sentido, com o resgate do processo histórico pelo qual o IFPE vem passando ao longo de sua existência e torna-o fonte para a compreensão das transformações da história do Brasil moderno. Entre os objetivos da pesquisa constam resgatar o processo histórico de formação e transformações, considerando as rupturas e permanências na história do IFPE, organizar o fundo documental Liceu Industrial de Pernambuco, no CHMD, produzir o inventário do fundo documental Liceu Industrial de Pernambuco e realizar o levantamento de fontes impressas no Jornal Pequeno e no Diário de Pernambuco, para o período de 1937 a 1942. Essa pesquisa vai ser realizada através do site da Hemeroteca Digital, disponibilizado pela Biblioteca Nacional, que trabalha com a digitalização desses materiais, como, por exemplo, essa foto do Jornal Pequeno, uma edição de 19 de agosto de 1939, e que traz a notícia da abertura do concurso para o Liceu Industrial de Pernambuco, mais especificamente para professores de artes decorativas e de curso primário. Fundamentação teórica e materiais e métodos. Bom, a Escola de Aprendizes Artífices do Recife, em 1909, forjou-se como uma identidade plural por quanto histórica, criando possibilidades para as mudanças nos olhares, posturas e atuações entre as classes sociais. Nós focamos na constituição de corpos documentais. Em nosso projeto, por nosso projeto, o próprio CHMD por espaço primordial, com um acervo constituído por séries documentais. A documentação referente ao período de Liceu Industrial de Pernambuco corresponde a menos de 10% do total de volumes do acervo CHMD, segundo o levantamento realizado, documentos que passarão, agora nessa nova fase, pelo processo de organização do fundo documental do Liceu Industrial e produção de seu inventário. A esta documentação pretende-se somar fontes impressas a partir da pesquisa em jornais pernambucanos, no período, a fim de constituir outras fontes para a história da instituição. A pesquisa com jornais pernambucanos privilegiará aqueles digitalizados e disponibilizados virtualmente, sendo o Diário de Pernambuco e o Jornal Pequeno. Destarte, esse plano focará metodologicamente na produção de séries históricas, enfocando os contextos e sujeitos envolvidos, de forma a constituir fontes ainda não identificadas e a elaboração de instrumentos de pesquisa do acervo referente ao Liceu Industrial de Pernambuco no espaço do Centro de História, Memória e Documentação do IFPE. Entre os resultados esperados, o primeiro resultado se volta para o estudante pesquisador, o qual, oriundo da educação profissional, tenha contato com a historicidade das lutas sociais. Ademais, visa-se promover o desenvolvimento de aptidões científicas para o estudante pesquisador.
e espera-se que, com a constituição de fontes e análise dos dados, sejam elaborados textos para submissão em eventos e periódicos científicos, contribuindo com a recuperação da história da instituição e seus sujeitos e a preservação da memória. Ainda, tal processo possibilitará a disponibilização de material de consulta, oriundo de fontes históricas primárias, para pesquisadores que desejarem analisar outros aspectos históricos sociais sobre o período. Entre as atividades a serem desenvolvidas estão a leitura e discussão bibliográfica e técnica, levantamento e catalogação das fontes impressas, organização do fundo documental do Liceu, produção do inventário do fundo documental, análise e formatação dos dados e a produção dos relatórios parcial e final. Obrigada.